Fala pessoal, beleza? Aqui é o Tio Phil em mais um vídeo de Backpack Brawl pra vocês. É isso aí. E vamos lá. No vídeo de hoje eu quero falar de diversas coisas com vocês. Mas a primeira, mais importante, né? Nós temos uma nova versão que lançou aí depois que eu fiz um vídeo de 2 horas do Harkon. Esse daí foi um camarada que falou, né? Aqui nos comentários do YouTube, né? Achei engraçado e fiquei triste ao mesmo tempo, né? Mas, bom, eu dei uma lida aqui antes de vir passar pra vocês, tá? Não é nada, assim, que envolva o hardcore específico, mas sim, algumas correções, né? Foi uma atualização mais com relação à correção. Nada grande, assim, que teve de alteração no sistema. E vamos lá, vamos começar a falar aqui, né? Uma coisa rápida. Foram correções, como eu disse, a atualização da Unity deve corrigir o problema de cintilação e travamento da inicialização no iOS. Então aí, usuários de Apple, cuidado, hein? Esse aqui já corrigiu aí alguma coisa. As ofertas por tempo limitado não são mais exibidas como gratuitas, se não forem, né? Então provavelmente estava tendo algum problema. É que assim, eu não peguei esse problema, graças a Deus. Quer dizer, podia ter, né? Gratuito. Não, enfim. Imagina, fala que é gratuito, você clica e não é gratuito, né? Isso é sacanagem, né? Mas que no Brasil, na nossa lei de consumidor, isso aqui fere pra caramba, né? Continuando, adicionado uma correção de segurança para um caso extremo em que usuários podiam ficar presos no tutorial de dádivas. Isso aqui é importante também. Também não aconteceu comigo, né? Vamos lá. Corrigido o problema, né? Que permitia resgatar coringas sem que eles fossem salvos. Então tá. Vamos lá, corrigido o problema que impedia o deslocamento relativo de itens no GPG para PC de funcionar como esperado. Vocês entenderam alguma coisa? Não, né? Eu também não. Tudo bem. O importante é que foi corrigido, certo? É certo. Corrigido o problema em que a área segura não era calculada corretamente. Tá certo. Corrigido o problema que fazia que o brilho partículas da fusão permanecessem em um item da loja quando outro item que podia ser fundido era vendido. Cara, eu acho que isso sim eu acho que já aconteceu comigo. Mas ok, né? Não foi no vídeo gravado, mas deixa pra lá, né? Algumas outras correções de itens, né? Correção para o painel de seleção do golpe do hobby, que não se movia ao entrar e sair do modo bolsa, tá certo? Correção da dica de ferramenta do Perfect Mask, para quem não conhece esse cara. A formatação estava exibindo 0,5 como 1. Né? Importante. Isso realmente é importante. Stick Fingers. Agora é acionado na seleção de dádiva relíquia único. Bom, aquele negócio, né? Tá nos 49 do segundo tempo, né? Tudo bem. Astral Gloves adicionados sinais de ativação de itens ausentes, tá certo? Corrigido o bônus de subida de nível para o Big Clockwork Bomb, que não estava funcionando. Sério? É que eu uso tão pouco esse item. Correção para o Thunder Hatch, que ficava preso em um estado de nunca ativar. Também nunca vi isso acontecer. Corrigido um loop infinito em Impossible Battle, esse cara aqui, que congelava o jogo durante o combate. Graças a Deus isso não aconteceu comigo também, imagina. Mas sim, eu já tive um problema, né, de uma batalha congelar quando eu tô numa área sem sinal. Até vale a pena colocar aqui, né, pra vocês. Não sei se já aconteceu com vocês. O jogo ele funciona também quando você não tem sinal de internet, né? Isso maravilhas, online como offline também. E tinha vezes que quando eu tava, imagina assim, né, tô nessa situação, eu fecho o jogo e eu tô na tela de seleção, né, seja a seleção de relíquias, de únicos, né, essas telas, tá, que são específicas. E aí eu saía do jogo rapidinho, ia fazer alguma coisa, quando eu voltava para continuar jogando, o jogo eu não conseguia fazer se eu fizesse qualquer ação, a não ser comprar o item que tá parado na tela. Se, por exemplo, eu fosse mover alguma coisa da bolsa, ele congelava o jogo. Consigo simular isso? Não. Então, eu só estou comentando. Caso alguém passe por isso, também me avisa. Coloca aqui nos comentários. Tecnologia atualizado para uma nova versão da Unity.
SDKs de provedor de anúncios atualizados. Muito bem. Você entendeu, tio Phil? Sim, esse eu entendi. Isso não é zoeira, não. Login da Epic Games desativado no Google Play Games para PC. Não é possível fazer login pela Google Play, pelo login da Epic Games, tá? Legal. Na verdade eu não sabia que tinha por lá, hein? Depois eu vou dar uma olhada. E o resto é parte do 220, né? Que a gente tá falando aqui do 221. Legal, galera? Então é isso aí, tá aí as atualizações, né? O patch novo aí do Backpack Brawl. Bom, eu espero que, assim como eu, né? Vocês não tenham passado por nada, nenhum desses problemas aí que foram corrigidos, certo? Bom, galera, agora que eu já falei aí sobre essas atualizações aí que aconteceu aí no jogo, bora para de fato uma das propostas do vídeo de hoje, né? São duas. Primeiro, cara, muita gente tem mandado perguntas, assim, algumas perguntas que são lá no Discord, que ficam no ar, né? A maioria do pessoal responde, a maioria das pessoas respondem, certo? Mas assim, teve algumas que mandaram até pra mim no privado lá, né? Mandaram pessoas que entraram no Discord através do meu canal e só que mandam coisas pra mim no privado, né? Legal, nada pode mandar, tá? Isso não tô reclamando não, né? Mas tem coisas que eu respondo, nunca deixo de responder. Porém, sabe quando assim eu percebo que eu podia ter respondido melhor? E aí eu penso comigo mesmo, cara, eu vou pôr isso no vídeo. Porque se o cara entrou no Discord por mim, então quer dizer que o cara assiste meus vídeos? Assim eu acho. E se não assiste, por favor, assistam. Fazendo jabá, né? Mas vamos lá, são coisa pouca, né? São 13 perguntas, ó. Bom, tem que responder, né? Tem coisas que são meio óbvias, tem coisas que são realmente importantes e que muita gente pergunta, que já é o gancho para a primeira pergunta, né? Que é aquela pergunta assim, cara, tá legal, eu tenho aqui uma grande quantidade de heróis, né? Temos aí 3, 6, 9, 12, 13 heróis, né? Só que gratuitos, apenas 2, Ronan e Shanna. Pô, que herói eu devo comprar? Cara, eu respondo pra vocês, uma resposta muito simples. Sei lá, cara. Não, tô brincando, né? Como assim, sei lá? Não, tá, tem um pouquinho de fundamento. Que é assim, né? A melhor forma de responder essa pergunta é assim: qual é o herói que você mais tem familiaridade, certo? E é para isso que existe o herói da rotação, né? Porque o que acontece, galera? Como eu disse, né? Já me fizeram essa pergunta e eu respondi isso. Depende do tipo de herói que você gosta de jogar. Eu gosto de jogar de guerreiro. Pô, tem o Harkon e o Ronan, né? Eu gosto de mago. Bom, tem a Shanna. E tem feiticeiro, que no caso é o Enoch. Eu gosto de um cara que trabalha com são atiradores à distância. Então aí você tem a Sage, você tem a Ninfedora. Então assim, é uma resposta meio muito ampla. Mas a melhor resposta para dar dessa pergunta é assim: usa a rotação do herói com o herói da semana para você pegar afinidade com o herói específico que tá na semana. Mas não é o herói que eu quero. Tá, cola na semana que vem. Joga com esse que você, né, não tem tanta afinidade. Se você gostou do herói, aí você pode comprar. É um herói que eu quero ir até o final, quero ser especialista. Beleza, então esse aí é o cara que você vai comprar, né? Vou dar um exemplo do meu caso, né? Que inclusive é uma pergunta. Já é a segunda pergunta, vou colocar ela como segundo, que é um gancho, que é o quê? Tio Phil, qual é o seu herói favorito? E qual que você menos gosta, né? Eu sei que é uma pergunta mais pessoal, não tem nada a ver. Tem a ver com o backpack, mas pro lado pessoal meu. Mas eu respondo, sim, claro. Por que tem a ver com a primeira pergunta? Porque assim, qual foi o primeiro herói que eu, tio Phil, comprei? Ninfedora. Eu gosto da Ninfedora, sim. Por quê? Porque eu gosto de arquearia, gosto de arco e flecha. Já fiz arquearia quando eu era 20 anos mais novo, né? Então, eu tenho essa paixão, tanto que eu jogava... Vou dar um exemplo bem fora do jogo. Eu jogava World of Warcraft, certo? Qual era a primeira classe que eu peguei? Arqueiro. Então eu gosto da Ninfedora, e ela tem muita... A temática dela, cara, como arqueira, é perfeita pra ela. Então, esse é o meu herói favorito. E é o herói que eu compraria, tá?
Assim, se eu já tenho tudo desbloqueado, né? Já depois explico. Mas se eu tivesse apenas uma opção, era ela que eu começaria. E qual que eu menos gosto, tá? Bom, aí eu vou causar discórdias ou não, tá? Porque sabe como é que é, né? Perguntas pessoais. Mas eu ainda não curti tanto a Gangue Goblin. Foi justamente o último que saiu. Não é porque foi o último que saiu a resposta, não é por causa disso. Esse negócio assim, o passe de roubo é um esquema bem legal e fora da curva dos heróis. Não é também por causa disso. Por que que é? Porque assim, cara, eles trabalham com o principal deles é o veneno, certo? É o veneno. E assim, pô, eu acho que eles podiam... Legal, eles exploraram bem, né, os itens da gangue, certo? Fizeram, né, um trabalho bacana com a forma de como ele foi construído, a fluidez dos itens, né? Mas tem uma outra particularidade que eu não curti. E não é, novamente falando, não é a parte do salto de roubo. A parte do roubo eu achei fantástica. Só que, cara, ele, por hora, ele tá muito apelão. Ele dá logo no início, ele já tá dando dano de veneno fora do comum. Eu espero, assim, em que momento que eu vou mudar essa minha opinião? A partir do momento que derem alguma nerfada nesse cara. Entendeu? Aí sim eu vou poder rever o meu conceito do herói. Tá? É isso, tá? É essa que é a resposta da nossa segunda pergunta aí. Tá bom? Bom, agora vamos falar um pouco de outro item, né? Que seria a terceira pergunta, que é o quê? Qual é a melhor forma de conseguir gemas? Né? E a melhor forma de você gastar essas gemas, né? São duas perguntas em uma só, porque tem a ver com gemas. Bom, antigamente gemas era fácil de conseguir, né? Você conseguia muito em baú, não tinham eventos antigamente, mas quando você ganhava, né, as partidas vinham gemas também. Então ficou muito fácil de ver gemas. É até por isso que explica de eu ter desbloqueado todos, e também porque os valores dos heróis eram diferentes. A Nifedora, assim, a Shanna e o Ronan sempre foram gratuitos. A Nifedora valia 15, agora depois foi para 150, e eu acho que continua 150, não sei se mudou. Todos os demais heróis eram 300 gemas, foram para 900 gemas. Bom, diz alguns que foi para 3.000 gemas. Eu espero do fundo do coração que isso tenha sido um grande engano. Porque 3.000 gemas, gente, eu acho muito errado de ser. Aí vocês vão falar assim, tio Phil, mas você acabou de falar que é fácil de conseguir. Antigamente. Agora, para você conseguir, a melhor forma de conseguir gemas não é difícil, mas também não é assim, nossa, que nem água, né? A primeira forma é você entrando todo dia aqui no troféu diário. A primeira opção é uma gema, né? Se você é assinante, né, do passe, né, se você é assinante, se você for dar uma olhadinha aqui do outro lado, é só gema. Aqui, ó, 5, 3, 2. Então é o quê? 5, 10, 20 gemas. 20 gemas, pô, por dia? Da hora. Claro que para conseguir essa daí você tem que jogar todo o caminho até o fim, todo dia. Mas fácil de juntar. Outra forma também, alguns baús daqui vêm gemas. 1, 2 ou até mesmo 4 gemas. Se for o baú, né, de ouro. Né? Um exemplo, vamos abrir isso aqui para ver se veio. Dessa vez não veio. Deixa eu ver se é 6 aqui. Só porque eu tô falando com vocês, não tá vindo nenhum. Não veio nenhum, mas vem, tá? É pouquinho, mas vem. Uma outra forma de você conseguir gemas, aqui, ó. Né, na tela de missões, né? Você tem aqui nos baús de recompensa, você tem gema, como vocês podem ver aqui, né? 4 gemas. E quando você chega até o fim da recompensa diária, você também tem aí, né, a chance de ganhar mais gemas. Outra forma de conseguir gemas é aqui, na loja. Que é também aqui, ó. Presente grátis. Assim, a cada anúncio que você assiste, você ganha 10 gemas. É bastante coisa. No baú aqui no baú, ele não vem gema. Eu lembro que uma vez veio gema por aqui, mas eu acho que deve ter sido algum tipo de bug, tá? Outra coisa também, cara, eventos. Em evento, eu quero aqui, deixa eu ver se aqui, ó. Em eventos você também tem gemas. Aí, ó, 5, 10. Aqui, ó, no baú do evento, de 20 a 30 gemas. Aí, ó. Bom demais.
né? Eu tô garantindo a minha, Macho da Varenta, e vocês sabem que eu toco bem, né? E aqui tem outros eventos, Flip Bombs, afins, né? Pega o evento que você gosta mais e vai lá, você ganha gema, né? E, bom, é isso. Essa é a forma de como você ganha gemas aqui no jogo, nesse momento, né? Atualmente. Agora, e a forma de gastar essas gemas? Qual é a melhor forma? Comprando herói? Tá, se for do seu agrado, sim. Então eu acho você acha interessante então comprar baús daqui? Talvez, né? Você pode gastar aqui no baú de esmeralda, baú do rubi, de diamante. Tem uma quantidade considerável aí de cartas para você atualizar, certo? E também de conseguir moedas, né? Então, vale a pena? Vale. Eu não vejo problema nenhum gastar aqui. Outro lugar também que eu acho muito bacana de você gastar é aqui, nos eventos, tá? Por quê? Como assim gastar nos eventos, né? Aqui, ó, se você for comprar tickets, ou você assiste anúncio e compra um, só que é só um, que eu saiba depois ele tem que esperar um tempo pra ele vir de novo, né? Agora, por 80 gemas você compra 5. E por 300 gemas você compra 20 tickets, certo? Tio Phil, essa é a melhor forma de ganhar tickets? Eu vou responder isso mais lá pra frente. Mas tem um jeito, tá? Que vou explicar depois. Legal, galera. Então essa aí é a nossa resposta da terceira pergunta, né? Como que melhor forma de gastar gemas? Bom, sim, aqui nos eventos, né, pegando 5 tickets, acho que é o suficiente. Gostou de um herói? Compra um herói. E na terceira, né? Se você tá querendo upar mais cartas, não compra com dinheiro, não. Gasta aqui ou aqui, ó. Pacote de cartas, tá? Que eu já vou falar sobre ele e trazer mais detalhes depois. Legal? Então essa aí é a nossa terceira pergunta. Indo para a quarta pergunta, tem a ver com a loja do jogo. Vale a pena comprar na loja do jogo? Olha, sim e não. Qual é a parte de não? Tudo que envolve dinheiro real, eu, Tio Phil, não recomendo. Tudo que tem aqui para comprar você consegue no jogo. Ó, pacote épico. Pô, tu consegue no jogo. Moeda. Mano, gasta gema para conseguir moeda. Não. E não e outra coisa, quando eu falo gasta gema, não é aqui, ó, nas moedas. Quer dizer, você pode gastar se você quiser. Mas tem jeito melhor aqui, ó. Baús esmeralda, rubi, diamante são perfeitos para isso. Ou joga. Jogando é a melhor forma de você juntar moeda, tá bom? Aí tem uma outra coisa aqui, né? Ofertas diárias, vale a pena? Tanto vale a pena que eu tô pegando. Aí eu comprando. Como que eu faço passo rápido? Eu aperto 2 vezes. Tá vendo, ó? Comprei tudo. Tô 16. Agora me pergunto, vale a pena comprar aqui? Acabei de comprar, vale. Vale muito a pena. Eu até acredito que todas essas cartas faltava pouquinho para eu conseguir atualizar, então agora foi a hora, né? Então, e aqui mais para baixo, presente grátis compensa, a não ser que você queira assistir anúncio. Eu não gosto de assistir anúncio, então eu não vou. Essas 10 gemas eu ganho de outra forma, né? A moeda eu já expliquei. Aqui sim esses baús vale a pena. E esse baú do herói vale a pena? Não. Você gasta dinheiro para comprar, então não. Gemas, pelo amor de Deus, não vamos gastar dinheiro com isso. As moedas, como eu falei, se for uma extrema necessidade, você tem formas melhores de conseguir moedas, né? Tá bom, eu espero ter respondido da forma adequada, né, pra quem fez a pergunta pra mim, tá bom? Quinta pergunta, como que você consegue atualizar rapidinho, né, os itens? Bom, vamos lá, eu até não atualizei, né, eu tenho bastante item aqui, 35 itens. Pra quem não sabe, há uns meses atrás, lá por perto do final do ano passado, eu acho que foi lá por perto de setembro ou outubro. Quem vai saber dessa resposta com mais detalhe, por favor, quem souber, coloca aí coloca nos comentários que houve um questionário que o pessoal do jogo, né, Rapid Fire, mandou, perguntando se você gosta, né, do esquema de atualização de armas atual. Eu gostava, mas com algumas ressalvas, justamente porque eu não consegui. Seria legal se tivesse uma opção que você fizesse tudo de uma vez. E atenderam o nosso pedido, não para atualizar tudo de uma vez, mas de uma forma, vamos dizer assim, que você consegue colocar prioridade em que você quer atualizar.
Como que você faz? Primeiro, né, eu faço essa seleção que eu fiz aqui, né, porque mudou a tela de filtro, para quem não sabe quando foi. Acompanhe os últimos patches que eu coloquei alguns vídeos atrás, vocês vão ver que eu falei sobre isso, até me espantei na hora. Tá? Como que você faz agora? Agora aqui do lado do buscar item você tem uma setinha que eu acabei de clicar, e aí você clica uma vez só, aí ó, uma vez só, hein, em cada item. Olha como que eu tô atualizando. Perfeito! Show de bola, aí ó, foi tudo. Legal, atualizado. Depois você clica de novo aqui na setinha, não tem mais item para atualizar. Legal? Então assim, é dessa forma que eu consigo atualizar rápido os itens. E agora, já pegando o gancho para a pergunta número 6, que é o quê? Tio Phil, que lasqueira de voodoo você fez para conseguir tanto dinheiro nesse jogo? É o que? É Game Shark? É o que é? Não, Game Shark não, né, galera? Me lembrou de Pokémon agora. Não, não foi. Isso daqui lá no meio também, no meio do ano passado, acho que não é mais pro início do ano passado, o pessoal fez uma atualização assim grande na forma de nivelamento dos itens. Tem a ver com o level dos itens, como também o nível deles, né? Alguma coisa assim. Eu não lembro com tantos detalhes, mas era a forma de como estavam sendo dispostas, a forma de como estava disposto, o nível dos itens estava fora do padrão para eles, estava saindo um pouco da curva, então eles fizeram reformularam esse processo e colocou todo mundo de novo no nível 1. E aí eles estipularam quanto que teria sido gasto de moedas para chegar naquele nível, e aí deram essas moedas para todos os jogadores. É isso, tá? Por isso que eu tenho tanta moeda assim, porque eu jogava muito, ainda jogo, né? Claro, o backpack agora rola aqui no coração, né? Então eu jogo bastante. Joguei muito mais antes também. Então por isso que eu consegui subir bastante os níveis e por isso que eu tenho bastante moeda. Então quer dizer que hoje o meu nível de item é bem alto? Não. Porque não é o fato só de subir o nível, mas também o fato de você achar as cartas, né? Baixar tudo de novo. Se tiver que usar Coringa, usa. Eu não uso muito Coringa, né? É uma falha minha, eu deveria usar, tá? Isso não é um esquema de jogo meu, não. Eu realmente esqueço. Quando eu vejo, nossa, tem Coringa, eu vou lá e pego. Eu costumo usar o Coringa. Não é uma pergunta que tá no meu roteiro, mas eu já vou falar. Eu costumo usar, as poucas vezes que eu uso os Coringas, são em itens que eu vejo que eu uso muito. E aí eu acabo usando. Por exemplo, na Gang Goblin eu tava perdendo muito. Acho que eu comentei nos vídeos quando eu tava falando sobre eles. Eu tava perdendo muito com eles. E aí eu tive a obrigação de usar com os Coringas para subir algumas cartas deles. E deu super certo. Eu voltei a ganhar algumas com eles. Mas eu não sou muito ruim com eles também. Beleza? Bom, pessoal, agora vamos pegar uma nova pergunta, né? A pergunta número 7. Que eu tinha comentado, né, antes, nos eventos, né, sobre farmar tickets. Qual seria, aí, assim, tá, como que eu consigo tantos tickets? Tá vendo aqui, ó, eu tenho 23. Pô, você comprou? Eu não comprei. Eu vou até mostrar aqui na tela, né, num outro vídeo que eu fiz, que eu não necessariamente eu entro, eu tenho que jogar o jogo. Eu entro, né, no evento, aí ele vai falar sobre o evento, vai ter aquela tela, né, do que é o evento. E aí quando você dá um toque nela, você vai na tela seguinte, ele vai ter ali ele vai te dar um ticket para você jogar aquele evento. Ou seja, um ticket você já vai ter, certo? Só que aí, beleza, eu pego esse ticket, mas não necessariamente eu vou jogar aquele evento. Eu posso jogar outro depois. Por exemplo, eu adoro a Marcha do Avarento. E eu também gosto daquela batalha de pet. Então eu pego esses tickets, não jogo o evento. Por exemplo, Flap Bombas eu não sou muito fã, então eu não jogo, né? E aí eu uso aquele ticket para outro evento. Então, assim, eu vou ser sincero com vocês. Tem muitos meses que eu não compro mais ticket de evento. É tudo farmado. Todo dia que eu entro, eu vou lá, vejo se tem evento novo, entro e pego. Bom, é bacana isso? Claro que é. Claro que também você pode fazer o seguinte. Se você conseguir, for bom o suficiente para conseguir uma quantidade, por exemplo, ó, aqui no Flap Bombos, se eu conseguir passar de 10 canos, eu ganho um ticket.
Então ele se paga. Então, por exemplo, eu entrei aqui, eu vou lá, consigo 10, ganho o ticket, pego esse ticket e eu vou para outro. Então, ou seja, eu joguei o evento, então, ou seja, eu tenho a recompensa, né? Quando no ranking depois, bem baixo, mas tem. E pode vir gemas também. Eu acho que pode, acho que vem gemas. E aí, com certeza, né? Eu consigo pegar também aquele ticket que seria farmado. Claro que daí eu vou estar jogando, mas eu vou jogar e também ganho o ticket, né? Que daí é o primeiro prêmio. Para todos os lugares, para todos os tipos de eventos, a primeira recompensa é o ticket. Você ganha não, né? Ganhar de volta é meio feio falar, mas você recupera o ticket, tá bom? Então é assim que eu farmo ticket, tá? Bom, bora para a pergunta número 8. Por mais que eu já tenha atualizado os itens, por que a... Pera aí. Sim, cara, vocês estão vendo aqui que nos meus itens, tava com uma exclamação? E eu já atualizei os itens, não tem mais nada aqui, tá? Para alguns que já conhecem o jogo, pode parecer uma coisa meio óbvia. Mas eu já vi, algumas pessoas me mandaram assim, pô, eu vim aqui, eu fiz os... E quando eu volto, aí ó, tá exclamação, cara, mas não tem mais item aqui. Gente, as relíquias estão aqui do lado também. E aí, pô, mas não tem atualização. Mas a mineração tá ali em cima, ó. A mineração agora tá ali. Quando você clica na mineração, ou seja, significa que aquela exclamação significa que você tem itens, relíquias para minerar. Então você clica aqui, ó, por exemplo, vamos fazer aqui rapidinho. Aí, ó, consegui mais aqui, olha que legal, né? Ó, de novo, o bom é que dá pra escavar de 25 em 25, então acaba sendo uma coisa rápida, né? Aí, ó, e aí você vai fazendo, ó, mais uma aqui. Da Pepper. Muito bom. E aí, assim, legal, posso sair? Já foi, olha a exclamação lá embaixo, ó, tem mais coisa pra fazer. Bônus de pedras mineradas, então eu posso resgatar aqui também. E aqui também uma outra forma fantástica de ganhar gemas. Aí, ó, de graça aqui, 35. Aí você vai perguntar, pô, tio Filo, peraí, aonde que você conseguiu aqueles... essas picaretas aqui? Ó, as picaretas você consegue em qualquer baú. Na maioria dos baús você consegue. E aí, assim, você vai pegando, você não vai vendo, quando você vai ver, ó, 80 gemas. 80 picaretas. Entenderam? Então é dessa forma. E aí, ó, que nem, ó, 24, né? Ó, vou pegar aqui, vou escavar mais 10. Só pra mostrar uma coisa pra vocês. Aí, ó, 90, bom, mais uma. Caraca, isso é a primeira vez que acontece, tá? Ó, e aqui eu posso resgatar mais uma. Mais 27 gemas, vocês viram, né? Eu tava com 900, fui pra 1002, ó. E aí aqui eu posso agora, ó, mesmo esquema daqui. Aqui já não tem aquele esquema que tem nos itens, né? Aqui não, eu tenho que entrar e vir, né, um por um. Eu acho que eles poderiam fazer isso também, seria legal, né? Mas tudo bem, tá aí, fica aí, né, Então assim, tá, acabou que eu mandei a resposta e atropelei a pergunta, que era o quê? Por mais que eu já tenha atualizado os itens, por que aquela exclamaçãozinha lá nos itens continuava? Era por causa exatamente disso que eu tinha respondido. Beleza, galera? Então é isso. Bom, pergunta número 9, que eu tinha mencionado lá antes e deixei para agora. Vale a pena pegar o pacote de cartas? Gente, sim, vale muito a pena. Ainda mais assim, por exemplo, eu gosto da Pepper, gosto da temática dela, eu quero chegar com ela até o último nível. Então, pega o pacote dela. E eu vou pegar, ó. Aqui, ó. Tá aqui. Aí, ó, 2, 4, 6 itens para atualizar. Ó, mas aí, ó, que nem eu comprei, né, por 200, ó, agora aumentou para 250. Posso comprar? Pode. Só para vocês terem uma ideia, com o Enoch, eu vi que tinha o pacote dele aqui, eu gastei 450 gemas, eu peguei de 200 a 250. E eu tava com mais de 2.000 gemas. Então, ou seja, valeu a pena. O que aconteceu com as gemas? Bom, eu comprei a Gangue Goblin, né, porque foi antes do evento. E também eu comprei pacotes aqui, não só do Enoch que eu comentei, mas eu já comprei para várias outras pessoas também. Para Gangue, também tive que comprar da Gangue aqui. E também, para quem mais foi outra pessoa? Eu comprei também pro Morrow. Também para ele. Tinha um esquema bem legal aqui.
Às vezes não só... Aqui vocês viram, né, que foi aqui tem um faqueiro para você comprar, né? Mas às vezes vem outros tipos de itens. Não, aqui ele pegou uma temática de facas. E de faqueiro, vamos falar assim, usando português, né? A temática das facas, né? Aqui tá como prazer em te conhecer. Nunca ouvi falar, nada a ver. Nice to meet you. Né? Mas tem outros temas também. Um que eu comprei do Morrow, por exemplo, que eu lembre, eram dos peixes dele. Né? Eu não lembro o nome que eles colocaram, mas foi bem interessante. Então, é assim, vale a pena? Claro que vale, desde que tenha os itens que você realmente quer atualizar. Comprar por comprar, não. Aí vocês guardam as suas gemas para um próximo herói que vier, tá bom? Bom, agora a pergunta número 10, né? Que é uma pergunta muito fora da caixa, que é o quê? Bom, vocês já ouviram falar daquele jogo Backpack Battles, né? Provavelmente já, né? Ou, às vezes vocês devem ter procurado alguma coisa sobre o Backpack Brawl. No YouTube veio outro, né? A pergunta é, esse jogo, ele tem alguma coisa, alguma referência, tem alguma coisa a ver com o Backpack Brawl? Gente, não tem nada a ver, tá? Inclusive, eles começaram antes do Backpack Brawl. Isso, segundo, foi me respondido lá no Discord, né? O próprio pessoal de lá respondeu pra mim. Eu mandei em inglês lá no canal principal, né? Acho que foi aqui no chat que tem lá, né? Backpack Pause, alguma coisa assim. E aí eu mandei essa pergunta lá, eles me responderam não. Inclusive, o jogo deles vieram antes do nosso. E aí eu perguntei, tá, mas então tem alguma cópia, alguma coisa a ver com cópia, né? Não teve, foi muita coincidência, tá? Tanto que a temática, né, do jogo, né, a proporção de como tá indo, né, o Backpack Brawl é totalmente diferente com relação ao Battles, tá? Então, claro que a jogabilidade é a mesma, mas algumas nuances são diferentes. Beleza? Maiores detalhes, vá jogar os dois, ok? Tá? E assim, aí pegando o gancho da pergunta número 10 para 11, né? Porque o Backpack Battles, ele tá na Steam, certo? Então, e o Backpack Brawl tá também? Não tá na Steam, certo? Mas você consegue jogar ele no PC através do aplicativo da Google Play para o Windows. Então é possível sim, tá? Você jogar ele pelo computador. Eu não gosto de jogar lá, eu prefiro jogar no celular, tá bom? Não tem nada a ver com a pergunta, mas eu já tô falando. Bom, então a pergunta 11 foi essa, se tem o Backpack Brawl para Steam, eu já disse que não. Bom, última pergunta, que é assim, essa pergunta aqui, ela foi feita pra mim hoje de manhã, lembrando que hoje que eu tô falando, hoje não, ontem, perdão. Lembrando que hoje é dia 15, tá? Então, foi perguntado pra mim no dia 14. E a pergunta é a seguinte: Tio Phil, você não acha que quem coloca dinheiro no jogo não consegue upar mais os itens? Ou seja, não dá mais vantagem pra eles? Então, é uma pergunta que eu não sei se ele é inscrito ou não, né? Mas eu achei muito legal dele colocar essa pergunta lá. Tá vendo? Essa é a maior prova que vocês fazem a pergunta. Se eu respondo, que eu respondi pra ele, né? Foi até uma discussão bem legal. Mas eu tô colocando aqui porque essa pergunta dele pode ser de várias outras pessoas. De fato, qualquer jogo, não só o Backpack, de fato, qualquer jogo que você coloca dinheiro, você vai ter uma certa vantagem, tá? No caso aqui, você colocaria dinheiro pra quê? Bom, a primeira coisa que vem quando você põe dinheiro é você conseguir pegar mais gemas, certo? Então, e assim, quem é assinante tem um acesso antecipado, por exemplo, no lançamento de heróis. É uma vantagem? Cara, eu não encaro isso como vantagem. Você vai jogar com o herói antes de outra pessoa. Eu não vejo isso como vantagem, né? Eu não vejo. Outra coisa, né? Nos heróis, se for no caminho do herói, você habilita aí o caminho do herói, né? Ativa aqui, ó, tá vendo a assinatura aí, R$23,99. Não tá tão caro pra fazer o caminho do herói, né? Deixa eu ver se é a mesma coisa, ó. Tá vendo, ó? Não é a mesma coisa aquele caminho lá desse daqui, entendeu? O caminho do herói vale outro dinheiro à parte, né? Mas mesmo assim tá dentro. Vale a pena fazer isso? Olha, aqui no caminho, eu não sei se o caminho do herói é um para cada
ou se é um no geral. Eu entendo que é um no geral. Não é um caminho do herói para... Eu não vou comprar um para um. Eu acredito que é um para todos, certo? Não sei. Quem por acaso tá me assistindo agora, comprou esse daqui e viu que habilitou para todos ou só para um, eu peço, por favor, me responda isso nos comentários. Porque você tá respondendo não só para mim, mas para todo mundo que não sabe disso. Beleza? Eu entendo que é para todo mundo, tá? Mas, então, como eu estava dizendo, né? Então, de certa forma, você tem essa vantagem. Sim, você passa na frente porque você vai estar upando itens mais rápido. Você tem, algumas vantagens de conseguir aí... Cadê aqui? Vou pegar um caminho qualquer. Pegar itens, né? Esses coringas com mais facilidade. Ou seja, coringa também é upar. Ou seja, vocês percebem que tudo tá dentro de upar os itens. Ou conseguir perfumaria. Para perfumaria, desculpa, tô falando muito, às vezes a minha dicção dá uma falhada, né? Mas para perfumaria, ok, paga quem quer. Não tem vantagem nenhuma, tá? A única vantagem é você conseguir aquela roupinha bonitinha. Um exemplo foi que eu gastei sim esse dinheiro pro Dorf. Por quê? Porque eu adoro o Natal e gosto do Papai Noel, tá? Eu sou um crianção? Sempre. Posso ser um velho de 60 anos, vou continuar sendo crianção. Mas, então, o dinheiro que você vai gastar aqui é tudo voltado para upar seus itens. E aí, o que vai acontecer aqui? Vocês vão chegar num ponto que vocês vão estar... Quando você sobe os itens de nível, você vai passar... você vai ganhar mais facilmente das pessoas que não uparam, né? Que não uparam, estão batalhando aí no dia a dia para upar os itens, que é o meu caso, por exemplo, entre outros. Só que tem um detalhe aqui, quando você paga para jogar, né? Lembrando que esse jogo não é pay to win, tá? Que é uma pergunta bônus que eu vou fazer depois. Quando você tá pagando, né? Colocou dinheiro no jogo, upei as minhas armas, eu tô ganhando, você vai subir no nível do herói. Vai chegar uma hora que você vai batalhar, vai estar lá no tete a tete com outras pessoas que já têm as armas upadas. Sejam elas compradas ou não. Se você tá batalhando com alguém que comprou também, vocês concordam que vai ser uma batalha bem equilibrada? Né? Isso é legal, tio Phil? Eu não acho. Porque, beleza, tu vai ganhar, mas a experiência que você tá ganhando de batalha é pouca. Porque, assim, eu upei as armas. Aí, assim, só que cada arma que você vai upar, você tem uma técnica de uso, né? Igual como foi explicado no como jogar com os 3 heróis anteriores. No Harkon, né, que o colega meu mandou aí como jogar com ele, como no Ronin da Shannon também eu expliquei. Então, assim, digamos que você então colocou dinheiro e upou aí bem lá pra frente as armas. Então você vai chegar um ponto que você vai jogar no tete a tete com alguém que tá lá no mesmo nível que você chegou. A pessoa que chegou até lá naquele nível, que ele jogou ali suando, né, para conseguir os negócios sem gastar dinheiro, ele tem uma coisa chamada tática de jogo. E aí você subiu comprando e não tem tática, você vai começar a perder. Até foi uma brincadeira que eu fiz com a própria pessoa que fez essa pergunta pra mim, que fala assim: o que você usou o pay to win, você vai usar o pay to lose no final. Você vai começar a perder. É a mesma coisa que... Eu sei que não tem nada a ver com o backpack, mas eu vou falar aqui também. É que nem o Clash Royale, né? Você vai lá, vai pagar pra jogar. Legal. Você vai avançar pra caramba com os heróis. Por quê? Porque você vai... aqui, igual aqui, nós temos cartas de armas. Lá é carta de herói. Então eu vou upar o herói lá em cima. Ele vai estar mais forte? Vai. Mas você vai lutar com pessoas mais fracas, que vai manjar de tática muito melhor que você. E resultado, você lá nível 15 vai perder pra uma pessoa nível 13, 12. Eu já perdi pra uma pessoa nível 13, o cara jogava bem melhor que eu. Será que era Smurf? Então assim, entenderam, gente? Então tá aí a resposta para essa pergunta. Vale a pena comprar? Bom, se você tiver a oportunidade de comprar, pode comprar, mas o ideal é você treinar tática. Mas eu recomendo fortemente não gastar dinheiro no jogo. Usa seu dinheiro para comprar outra coisa, uma comida no Mac, não. Compra alguma coisa legal para casa, vai no cinema, sabe? Né? Paga a internet do mês, paga a luz em dia, né? Se você é uma pessoa adulta. É criança, junta o dinheiro para comprar uma coisa mais legal, né? Um kit gamer mais novo aí no mercado. Então, assim, você tem coisa melhor para fazer com o dinheiro. Deixa no jogo com o dinheiro do jogo, certo, gente? Pergunta extra que eu tinha falado aqui para vocês.
né? Bom, pergunta extra, né? Que já fizeram lá atrás, pararam um pouco de perguntar pra mim, porque eu meio que respondi num vídeo, mas eu tô pondo aqui de novo, né? Tio Phil, cadê a tier list dos heróis? Alguns youtubers já fizeram, não daqui do Brasil, mas de fora, já fizeram tier list. Lembrando que tier list é um vídeo que é muito pessoal, cada um tem o seu, né? Mas, isso ficou meio ambíguo falar, né? Pessoal, cada um tem o seu. Tudo bem. Vou fazer depois que eu terminar de fazer todos o como jogar com o herói. Porque daí eu vou pegar todas as notas que eu fiz. Claro que não vai ser baseada nas notas, mas eu vou pegar tudo que me baseei nas notas para ponderar no tier list. Beleza? Então essa aí é a nossa pergunta bônus, vamos falar assim. Legal? Bom, galera, vocês viram que deu um corte bem bruto aqui, né? Depois, claro, né, das perguntas e respostas. Eu decidi que eu não vou, nesse vídeo, eu não vou fazer nenhuma jogada. Eu até pensei, né, que eu falei da nova versão, né? Falei aí das perguntas e respostas. E eu tava pensando, pô, vamos colocar uma jogada rápida. Mas, cara, eu percebi que o vídeo vai ficar insanamente grande. E de boa, né? Já não basta, o último vídeo foram 2 horas só de Harkon. Cara, outro vídeo grande, eu acho que não, né? Vamos dar um tempinho. Já tá quase alcançando 1 hora aí esse vídeo, então eu decidi cortar ele com as jogadas rápidas. O próximo vídeo provavelmente vai ser esse, tá? E se não for também, vai ser uma surpresa pra vocês aí. Mas eu acho que não sei. Enfim, mas aí eu tô cortando, tá? E uma coisa que vocês estão percebendo é o quê? Cadê o evento de Natal, né? Bom, acabou, 1 hora acaba, né? Inclusive para quem aí sabe que comemora o Natal, normalmente aí depois entre o dia 5 ou 6 até o dia 15 é o período que normalmente o pessoal desmonta os efeitos de Natal, né? Que é dia de Reis, aquela coisa toda. Para quem tá nessa religião aí sabe do que eu tô falando. E quem não sabe tá aí, tá conhecendo, né? Mas, então, aí eu acredito que eles perceberam que demorou longe demais, aí tirou. E aí, o que acontece? Vocês estão vendo aqui, ó, nova temporada aqui tá dizendo tantos dias, eu não consigo, 12 dias. Sim, na verdade, eu tava conversando com o pessoal do Discord, quem está no Discord já tá sabendo o que tá acontecendo. Aí os devs do jogo deram aí 14 dias até a próxima temporada. E aí eu pergunto pra vocês, o que será que vai acontecer? Né? Não sabemos. Então só tem um jeito de saber, aguardar os 14 dias aí. No caso agora aqui 12, tá bom? Então foi isso que aconteceu. Eu comecei o vídeo, tá? Era Natal. Na verdade, eu comecei o vídeo, era um tema e terminei com outro tema. Beleza? E uma coisa que, já que a gente tá falando de terminando um vídeo de FAQ, sem querer estender muito, dando uma extra aqui, que me fizeram a pergunta recentemente, eu dei risada, mas eu respondi por cima, né? Me perguntaram assim, ô tio Phil, que monte de vídeo estático tá acontecendo no canal, né? Cadê os vídeos de backpack? Eu explico. Como eu fiquei muito tempo para desenvolver os vídeos aí do Harkon, né? Eu demorei muito. E eu queria lançar logo ele. Então, eu fiquei um tempo sem postar, entre outras coisas que aconteceram aí, né? Meu braço que ficou ruim, aí o tempo aí que ficou dividido com outras coisas. Tarefas de casa, então acabou que não deu aí para divulgar muitas coisas, mas a ideia é retomar, né? Colocar mais vídeos até curtos, né? Vídeos rápidos. E, inclusive, uma ideia que deram aí é focar também em shorts, né? Por que não, né? Fazer um short, chamar aí o vídeo. Muito bom. Então aí, só que assim, o que são aqueles vídeos estáticos, parados? É um subnicho aí que eu tô colocando no canal. Tem alguns a ver com o backpack. Eu já lancei alguns vídeos aí, alguns vídeos estáticos do backpack. Chama-se TV Art, galera. Pra quem não sabe, tem muitas pessoas que, em vez de ter um quadro em casa, eles colocam uma televisão com borda infinita e aí colocam ali, deixa passando um vídeo de um cenário, certo? Aí digamos que hoje eu quero um cenário de Natal. Colocou um cenário de Natal. Não, agora é Páscoa, eu quero um cenário de Páscoa. Aí vai pôr um cenário de Páscoa e por aí vai, entendeu? A ideia é essa, é você ir criar. Você pode até criar o seu também, mas ou então conecta a TV, né? A TV quadro no YouTube e coloca aí. Vocês vão ver que tem vários lugares que fazem isso. Eu pensei, por que não? Como eu gosto muito da cultura pop, fugindo um pouco de backpack, né? Fugindo, mas pegando pezinho, né?
como eu gosto muito da cultura pop, então por que não fazer unir o útil com o agradável, não é verdade? Faço também os quadros com o backpack, também um pouquinho de coisas aí, né? Assim, subdiretórios. Eu criei um só para cultura backpack e um outro aí que é para games, né? E também cenários bonitinhos aí. Se você gostar, coloca aí, mano. Ah, eu quero deixar de proteção de tela. Pô, aí, lembrando que são vídeos de 2 horas, tá? O do backpack de Halloween são 2 horas, mas assim, eu coloquei as 3 skins em looping. Na verdade, primeiros 40 minutos eu coloquei na primeira skin, a segunda da segunda skin e a terceira da terceira skin, e por aí chega, né? É isso. Beleza, galera? Então é isso aí. Tô ficando nesse vídeo por aqui, espero ter respondido. Tem mais perguntas? Coloca que eu respondo. Posso responder aqui no vídeo, como também aí na hora aí, tá bom? Então é isso, galera. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo vídeo. Falou!